E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Beleza? Foda, né? Eu já começo o vídeo com um suspiro. Lá vem coisa. Não sei se tá reto, enfim. Ah, eu tô meio parado, né? Tô meio quieto com o canal, assim, as coisas estão caminhando. Eu tô estudando bastante com a faculdade, e aí nessa altura do campeonato a gente tem que estudar e trabalhar, né? A gente tá lá na escola, a gente só estuda, ainda se sente sobrecarregado. Aí depois toma, né? E estudar ciências humanas é difícil, né? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou transmasculino, eu sou desenvolvedor de software, mas eu tô migrando de carreira, tô cursando ciências sociais e é difícil engolir algumas coisas que a humanidade fez na história. E, enfim, eu tô só falando porque eu tô meio parado aqui no canal, né? A gente tá trabalhando bastante também em alguns dos nossos projetos internos, tem bastante coisa legal pra sair pra própria comunidade LGBT também, tanto com a parte care quanto, pô, eu sou desenvolvedor, né? A gente entende que pra gente resolver esses problemas que são sociais, a gente precisa fazer isso em comunidade, né? E como que a gente pode, talvez, juntar a comunidade, como que a gente pode é, trazer o que é conceito, alguns conceitos para a comunidade, né? Eu gravando esses vídeos, criando conteúdos sobre as coisas que a gente está estudando, sobre o que eu estou estudando na faculdade, no caso, mas é uma forma de eu, para mim, para eu mesmo interiorizar e expressar aquilo, né? A gente aprende ensinando, mas é uma forma de, pô, eu tô falando que eu tô ando chateado, porque eu tô entendendo algumas coisas de como o mundo realmente funciona pelas entrelinhas, principalmente políticas e de poder, né? E trazer isso para a comunidade é muito importante para mim também, né? E é isso que eu vou tentar trazer aqui, só que aí é frustrante também. Dentre todos os recortes, também é frustrante porque é um assunto difícil, as pessoas não se interessam, porque as redes sociais estão treinando a gente de forma preguiçosa, né? A gente está sendo muito manipulado. A rede social em si é uma técnica de poder, de manipulação de massa. E, por exemplo, eu falei hoje, fiz um Reels lá hoje falando que, pô, se eu quero dissertar e falar sobre algum assunto mais profundo, eu tenho numa legenda, por exemplo, eu tenho que criar comentários embaixo. Um Reels, eu não consigo em 90, né, segundos, no máximo ali, criar um pensamento aprofundado para falar sobre algum tema que é importante, né? Então eles vão castrando criadores de conteúdo, eles vão castrando a própria comunidade, porque a própria comunidade, assim, pô, eu me sinto cada vez mais preguiçoso, mas por quê? Porque eu tô sempre tendo contato com assuntos rasos, rápidos, e que se não me fala o que eu quero saber em 90 segundos, para mim não serve, né, enfim. Enfim, aí a gente tá sendo treinado de forma preguiçosa, isso serve para mim também, porque quando eu pego para ler um artigo eu não sei o vocabulário, beleza, tudo bem, a gente tem vocabulário acadêmico, é difícil, né, mas justamente para essa questão de rede social, né, que é uma técnica de poder muito potente. Para trabalho, a gente está na rede social, né? Então, se eu estou vendendo meu trabalho na rede social, eu tenho que gastar um tempo na rede social, eu tenho que. Isso de coisas técnicas, tipo, sei lá, vender meu trabalho como desenvolvedor, né? Eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que criar arte, eu tenho que dar, sei lá, dicas de desenvolvimento, porque quando o aluno entrar na minha rede, ele vai entender ele vai ver que eu estou falando de assunto de qualidade. Realmente, eu quero trazer assunto de qualidade para a comunidade, eu quero formar. E aí é isso, né? Quando a gente quer formar um senso crítico, quando a gente quer que vocês aí do outro lado entendam como aquilo impacta a nossa vivência, como o poder. Veja bem, né? Aí eu já começo a falar de Foucault, assim, que eu mesmo não consigo ler as obras de Foucault ainda, tá? Daqui 6 meses, daqui um ano, sei lá, a gente vai conversando. Porque é isso também, né? Lá, tá vendo? Não é uma coisa só. São vários assuntos sobre como a gente vem sendo moldado, como a gente vem sendo castrado, como a nossa subjetividade vem sendo controlada por ferramentas sociais e, por exemplo, a rede social que eu tô falando. A rede social, quem cria a rede social, eu, Pedro, quando eu vou desenvolver um sistema, sou eu que falo
claro, o cliente, né? Mas o cliente fala quais são as regras de negócio, o cliente fala o que vai poder fazer, o cliente fala o que não vai poder fazer. E aí, então, quando uma instituição vai lá e cria uma rede social, né? A Meta, sei lá, Mark Zuckerberg, na cabeça dele, ele cria as regras do que é livre-arbítrio, vira terra sem lei. E aí, quem cria fala o que é verdade lá dentro, quem cria fala o que pode, né? E aí, quem cria fala o que pode, e aí esse pode vai virando verdades absolutas para nós como sociedade, né? Aí eu falei sobre como a nossa subjetividade está sendo moldada, mas como o nosso querer está sendo moldado, né? Por repetição, né? Eu já falei aqui no canal. Você fica vendo pizza, a padaria, eu tive que bloquear a pizzaria aqui de baixo, porque a pizzaria ficava mandando a semana inteira foto de pizza bonita pra mim. Eu conseguia sentir o cheiro da pizza. Eu tive que bloquear eles porque chegava no final de semana eu queria comer pizza. Eu queria mesmo comer essa pizza, né? E aí quando a gente estende, eu queria mesmo a comprar aquela roupa daquela marca, né? O tempo, pessoal, a roupa de academia tá sendo bem aceita no shopping, no restaurante caro, porque a roupa de academia, além dela ser cara, significa que você tem dinheiro, significa que você tem tempo, né? Uma das outras coisas, pô, para gravar conteúdo para cá, que eu comecei o vídeo falando que eu tô devagar com o canal, devagar com a criação de conteúdo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa criar o vídeo, escrever um roteiro, a gente precisa gravar o vídeo, a gente precisa, para gravar o vídeo não é numa sentada só também, né? Aí a gente precisa editar esse vídeo, a gente precisa pensar numa thumb que vai ter um título chamativo. Puta, velho. Entende? E aí, como que eu faço? Tipo, se eu não tiver essa thumb chamativa, se eu não tiver esse vídeo, esse conteúdo que é de qualidade, mas que tá num formato XYZ, você não entra no vídeo, né? E aí a pessoa não entra no vídeo, eu não tenho a visualização. Se eu não tenho visualização, o YouTube para de entregar porque o meu vídeo é ruim. Olha o trabalho que tem criar um vídeo de 10 minutos, sabe? E aí a gente vai sendo castrado como criador de conteúdo, né? E aí a gente vai sendo castrado como comunidade. Agora eu, Pedro, por exemplo, eu não tenho as pessoas, os criadores de conteúdo que têm aquele conteúdo não estão parando de criar conteúdo por conta dessa dificuldade de criar conteúdo, vai virando um bicho de 7 cabeças, e não deveria ser, né? Por isso que geralmente o pessoal tá optando por lives, aí lives é uma coisa mais dinâmica. Mas as lives ficam compridas, quem tem tempo pra parar pra assistir uma live de 1 hora e meia, né? E a volta na roupa de academia. A roupa de academia vende tempo, vende dinheiro, né? Hoje quem tem tempo pra assistir a live e quem tem tempo pra produzir o conteúdo, né? E aí, o criador de conteúdo vai sendo castrado para não criar aquele conteúdo mais, porque tem um difícil e só vai criar se você tiver muito tempo disponível, enfim, muita habilidade, muito conteúdo consumido já na cabeça para poder criar aquela linha de raciocínio. E eu, Pedro, como indivíduo dentro de uma sociedade, pessoal, presta atenção nisso. Eu, Pedro, como indivíduo na sociedade, eu vou sendo castrado porque os meus horizontes de possibilidade vão sendo apagados. Eu só consigo ter uma mente aberta quando eu tenho contato com conteúdo. Eu tenho um contato com fulano que fala de um jeito, que fala de outro jeito, que fala o outro que fala de tal coisa, o outro que fala tal coisa, mas tal coisa é meio a verdade, porque quando a gente coloca, sei lá, quando eu vou falar de gênero, eu tenho que falar de classe social, eu tenho que falar de raça também, então, né, a gente vai formando esse senso crítico. A gente só forma esse senso crítico consumindo conteúdos. E a gente só tem esse horizonte de possibilidades quando eu consumo conteúdos diferentes. E a gente está sendo castrado, esse horizonte de possibilidades está sendo apagado da gente, né? E aí eu vou ficando cada vez mais cansado, eu como indivíduo, né? Porque eu vou me sentindo cada vez mais sozinho, eu me sinto cada vez mais individualizado, eu tenho cada vez mais aquela sensação de merecimento, né? A meritocracia, porque eu fiz o self-made man, né? Eu me fiz homem, a minha masculinidade, né? Eu que sou o provedor, eu tenho tempo para cozinhar as minhas comidas, eu tenho tempo, né, para fazer a comida em casa, para ir no mercado, gente, quem passa 3 horas em locomoção para ir trabalhar, quando que você vai no mercado e folga uma vez por semana? Eu tô falando aqui por causa do microfone. Enfim. Enfim, e aí o nosso horizonte de possibilidade vai sendo cada vez mais castrado e a gente vai virando seres cada vez mais obedientes, tá? E aí a disciplina como obediência, né?
trabalho, casa, estudo, mercado, marmitas, e aí a gente vai criando uma perspectiva de obediência para se fazer homem, né, baseado um pouco na filosofia aí. A gente vai criando um senso de pertencimento baseado na disciplina, que a gente precisa mesmo para sobreviver, tá, pessoal? A gente vive num sistema capitalista e para sobreviver nesse sistema a gente precisa adotar, a gente precisa barganhar as coisas, né? Tipo, tá bom, eu não concordo com isso, mas eu precisei fazer escolhas para sobreviver na sociedade, né? A gente precisa, como que é o termo? Não é barganha, enfim, eu vou lembrar, vai vir, vocês entenderam. Bom, enfim, o nosso horizonte vai sendo castrado, os criadores de conteúdo vão sendo castrados, e aí vai tendo. Porque é uma coisa, né? Se eu tenho dinheiro, eu me faço ouvido, né? Por exemplo, eu, Pedro, quando a gente tá no orgânico, não tenho dinheiro para patrocinar um Reels para ter não sei quantos mil de visualizações. Quem tem dinheiro? Então, quem tem dinheiro vai sendo ouvido. Eu, Pedro, não tenho dinheiro para impulsionar o meu Reels, e pelas coisas que eu tô falando aqui, provavelmente a IA e todo o algoritmo, no caso, não vai entregar o vídeo também. Então, eu vou me frustrando cada vez mais porque os vídeos vão tendo cada vez menos entrega, né? A gente precisa tomar muito cuidado, tá? A gente tá sendo muito castrado o tempo inteiro. Tanto quem cria conteúdo, quanto quem assiste o conteúdo, a nossa subjetividade está sendo criada e programada o tempo inteiro por instituições de poder. É aquilo que eu falei, a quem cria a rede social dita o que vai ser feito lá dentro. E aí a gente, como é um consenso, né? Tá todo mundo dentro do Instagram, então tem um senso de pertencimento. A gente vai acatando aquilo como verdade absoluta, tá? E aí você tá comprando uma camiseta a níveis baixos, você tá comprando uma camiseta que você está gastando dinheiro 3 vezes mais para comprar uma camiseta de marca, né? Você está gastando 3 vezes mais comprando um tênis, um celular de marca, que a gente está sendo influenciado, né, a comprar. E assim, ser influenciado, pô, eu gosto. Tá, mas o que o iPhone faz que o Android não faz? Né? Não tô falando bem nem mal, tá, pessoal? Inclusive é isso, a gente tem que aprender a colocar pontos sem ser 880, né? Claro que é 880 quando você vai discutir com um neofascista, a gente, entre nós, entre comunidade, a gente não pode, a gente tem que colocar pontos, a gente tem que discordar, a gente não pode, e a gente tem que saber dialogar. A gente tem que parar de achar que as coisas são 880 justamente por conta da câmara de eco que a rede social cria, a gente acha que a nossa verdade é a verdade absoluta. Espero que dê pra espremer e tirar alguma coisa desse vídeo, beleza? Obrigado quem ficou até aqui, um abraço.